Muito bem. Estamos em direto a partir da página oficial de Venâncio Mondlane. Como sempre, fazemos apenas uma pequena pausa, porque já estamos com 5 visualizações, 38, 30 e tal. Vamos ter o número de visualizações suficientes para iniciarmos a nossa conversa. E agora deixa lá ver as horas, são 21h22. Vamos lá ver se nós hoje conseguimos terminar a nossa live mais cedo, talvez até as 22, né? Vamos lá ver se 22 tem que ser o limite da nossa live. E iniciamos agora. Estamos já com 543 pessoas conectadas. Temos aí 600 pessoas conectadas, 615. Portanto, estamos já conectando. Então, pessoas já conectadas. Boa noite, boa noite. Estou a ver aqui pessoas já reagindo, está ligado. Como sempre digo, espero que a qualidade do som e a qualidade da imagem esteja perfeita para nós termos essa nossa conversa. E há muita coisa para falarmos. Como vocês sabem, vamos ter amanhã o nosso primeiro encontro. Temos a nossa mega concentração a partir de... Vamos fazer isso no Mercado de Espamamento, em frente do parque de estacionamento. Vamos ter um momento muito especial, que é responder a uma pergunta que toda a gente faz: o que é que vem a seguir? Quais são os passos a seguir? Já tivemos o acórdão do Conselho Constitucional, que já falamos muito sobre isso. Então agora é justamente essa pergunta, essa questão que toda a gente coloca: o que é que vem a seguir? O que vamos fazer daqui para frente? Já estamos com 876 visualizações, estamos com 900, estamos muito próximo de ter 1000 pessoas em direto, 1000 pessoas conectadas, estamos muito próximo disso, estamos a 938 pessoas, estamos muito próximo de 1000 pessoas. Nós normalmente começamos com 1100, 1200 pessoas conectadas em direto. Sabemos que depois, quando terminamos o programa, são 12 vezes, 14 vezes mais. Não é? Muito bem. Já estamos a 1000 pessoas conectadas nesta hora. Agora que são pontualmente 21 horas e 25 minutos, penso que temos todas as condições para iniciarmos a nossa conversa. Estamos com 1100 pessoas, não é? Já estamos com 1100 pessoas. E vamos, creio eu, daqui a pouco iniciar. Vamos daqui a pouco iniciar. Muito bem, já estamos com 1200 pessoas, que é habitualmente o número que nós estipulamos para iniciar a nossa live. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, os meus amigos, dependendo do fuso horário, dependendo do lugar onde estiverem. Estamos a fazer essa live para dar continuidade aos pronunciamentos que nós tivemos logo após a validação e a proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional. Há muitas questões, algumas delas nós já fizemos análise do acórdão. Como estão recordados, ontem foi o dia para fazermos análise do acórdão, que chegamos à conclusão que o acórdão era, de fato, algo muito triste, muito que roçava o ridículo. Não é? Aquilo é ridículo para uma instituição que é a última instância em matéria jurídico-constitucional,
é vergonhoso realmente ler um documento com aquela pobreza. Não é? E hoje, quero já informar, hoje nós tomamos algumas ações no âmbito da pergunta que toda a gente faz: quais são os passos a seguir, o que vamos fazer a seguir, o que segue. O que segue, conforme vocês acompanharam, a Comissão Política da RENAMO, na pessoa de Sua Excelência Presidente Ossuf Mahamat, deu a conhecer ao povo moçambicano que nós exortávamos o povo moçambicano para que continuássemos as marchas, continuássemos as manifestações, porque a RENAMO não está de acordo com os resultados, não está de acordo com aquele acórdão produzido pelo Conselho Constitucional e, para além dessa medida das marchas, também a RENAMO deu a conhecer que vai vai recorrer a alguns organismos internacionais que estão diretamente ligados aos processos eleitorais. Internamente, ao nível interno, não a nível internacional, hoje começamos com as nossas primeiras ações. Tivemos um momento de muita discussão com vários juristas do partido, vários juristas voluntários que vieram ao partido para ajudar, especializados em várias áreas, direito administrativo, direito constitucional, e estes juristas, depois de um grande brainstorming, isto é, depois de um grande debate sobre o acórdão, chegamos a algumas conclusões, das quais levaram algumas ações. E a primeira que eu gostava de falar convosco, a primeira grande ação que foi tomada ao nível da RENAMO, para vocês terem noção, estes são documentos que foram submetidos ainda hoje, por volta das 15 horas, uma delegação da RENAMO constituída pela Mandatária Nacional, vários juristas do partido, foi ao Conselho Constitucional submeter um documento designado da aclaração do acórdão. O que é isto, aclaração? Vem mesmo este é um termo jurídico um pouco precioso, mas podemos falar assim de uma forma mais simples. A gente, quando fala de declaração, na linguagem geral, é tornar claro, vem de claro mesmo, ok? Tornar a coisa mais límpida, mais clara, mais perceptível. Porque o acórdão deixou muitas nuvens, das quais eu já falei na edição passada, deixou muitas coisas omissas, há muitas questões que não foram fundamentadas, né? Violou-se o princípio básico de que todas as decisões que são tomadas devem ser devidamente fundamentadas. E então, o que nós fizemos, para além de estarmos a discutir nas lives, nós apresentamos, atenção que a aclaração do acórdão não é um recurso. Já sabemos que as decisões, os atos do Conselho Constitucional são irrecorríveis. Isto é, já não há mais espaço para recurso. Mas o que nós apresentamos é uma aclaração do acórdão. Isto é, solicitamos que o Conselho Constitucional tornasse o seu acórdão mais perceptível, mais consumível, que toda a gente possa perceber como é que ele foi elaborado. E uma das questões que os nossos juristas apresentam neste documento é o termo reverificação. Portanto, quando o Conselho Constitucional decide, por exemplo, retirar quase 30 mil votos ao Partido Frelimo, que isso pressupõe que eram votos falsos ou votos atribuídos de forma ilegal, de forma, digamos, ilegítima, de forma fraudulenta. Então, e no acórdão diz que foi resultado da reverificação de documentos ou de dados. Não existe, ao nível da lei, nenhuma base legal para que atribui a competência ao Conselho Constitucional para fazer reverificação. Também esse termo reverificação é um conceito estranho às competências do Conselho Constitucional. Então é preciso que o Conselho Constitucional explique, primeiro, o que significa reverificação. 2, que explique qual é que é a base legal que justifica ou justificou o Conselho Constitucional chamar para si
essa competência de reverificação. Portanto, é preciso que o Conselho Constitucional nos mostre qual é o instrumento normativo, qual é a base legal da tal reverificação, para além da necessidade de aclarar o conceito de reverificação. Então, estamos a falar com um órgão de natureza jurídico-constitucional. Portanto, é a reserva técnica, acadêmica, sobre questões de natureza jurídico-constitucionais, que são questões profundas em matéria de direito. Então, sendo assim, o Conselho Constitucional tem que clarificar os conceitos que utiliza para tomar decisões. Outra questão que nós questionamos é a ausência neste acórdão de uma apreciação do mérito ou demérito das decisões que foram tomadas nos tribunais distritais. Vocês lembram-se que os tribunais distritais tomaram decisões positivas, favoráveis a Renamo. Portanto, o Tribunal de Canfumo tinha decidido anular a eleição em todo o distrito. O Tribunal de Camanculo tinha decidido anular em algumas mesas, 64 mesas. O Tribunal de Camavota tinha decidido que devia-se repetir o apuramento intermédio com base nas atas e editais originais. Essas matérias, o Conselho Constitucional dizia, na altura, que não podia pronunciar-se sobre elas porque elas seriam apreciadas no processo próprio, isto é, no âmbito da decisão final do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional não analisa nenhuma linha, nenhum parágrafo às decisões tomadas pelos tribunais. Significa que o próprio Conselho Constitucional, quando tomou a decisão de anular as sentenças dos distritos, optou por burlar o povo moçambicano, de burlar os partidos políticos e burlar os próprios tribunais distritais, porque estavam todos expectantes para perceber qual é que foi a fundamentação legal, qual é o mérito, qual é o demérito que tinham as decisões que foram tomadas ao nível distrital. Portanto, o Conselho Constitucional foi um burlador, foi um mafioso, foi mentiroso, foi manipulador, enganou-nos a todos nós a dizer que ia tomar uma decisão no processo próprio, e no processo próprio nem sequer tocou de longe esse assunto. Outra questão que a Renamo questiona nesta aclaração do acórdão é justamente a não menção ao recurso da própria Renamo. Portanto, a Renamo submeteu um recurso ao Conselho Constitucional e o Conselho Constitucional não produziu nenhum acórdão relativamente ao recurso da Renamo. Portanto, isto é, no mínimo, estranho, né? No mínimo estranho. Isto roça ao escândalo. Né? Não, a Renamo apresenta um acórdão, esse recurso não tem nenhuma apreciação. E nem sequer, no âmbito do acórdão da proclamação dos resultados, nem sequer se faz referência ao recurso da Renamo. Portanto, é incrível. Né? Como é que se toma uma decisão final sem tomar antes concluir a apreciação dos recursos que estavam pendentes? Outra questão é a omissão do nome Renamo como recorrente. Portanto, e talvez a parte mais importante é que não há nada em nenhum momento que existe um parágrafo que fala da apreciação das provas que foram apresentadas. A Renamo apresentou provas, isto é, atas e editais originais que foram submetidos ao Conselho Constitucional, que era para fazer a comparação com as atas e editais dos órgãos eleitorais, atas e editais que foram enviadas pelo MDM. Não há absolutamente nenhum parágrafo que fala sobre a questão da autenticidade das atas e dos editais que vieram dos partidos políticos e aqueles que vieram dos órgãos eleitorais. É estranho, porque atas e editais são os documentos mais importantes para se fazer qualquer aferição sobre o número. Como é que isso não é abordado? Estranho. Então vocês começam a perceber porque que nós dizemos que aquele acórdão foi uma coisa que roça o mais alto ponto do ridículo, que roça, digamos assim, o nojento. Né? Para além destes aspectos, é importante referir que os tribunais, em sede de audiência, tomaram por provado que as atas e editais apresentados pelos órgãos eleitorais, sobretudo aqueles que foram apresentados como cópias, eles eram falsos.
Portanto, essas atas, esses editais, os tribunais disseram que estavam, portanto, havia falsidade e viciação destes documentos. Isso, como vocês sabem, é matéria não só de âmbito eleitoral, mas também é matéria criminal. Outras questões já falamos, acerca do número de votos que foram retirados do Partido Frelimo, assumindo-se que eram votos falsos, e esses votos depois não se explicam qual é o distrito, qual é o posto de votação, qual é a mesa em que isso ocorreu. Não temos um anexo que mostra em que mesas isso aconteceu e realmente o que aconteceu, qual é a tipologia dessa reverificação, qual é a classificação. Esses votos eram votos nulos, eram votos reclamados, o que aconteceu com esses 30 mil votos? É importante explicar isto e todos os outros aspectos. Portanto, este documento que temos de entrada no Conselho Constitucional, que é justamente a aclaração do acórdão, é o que nós fomos submeter hoje. E, em rigor, não se pode publicar em BR o acórdão antes do Conselho Constitucional se pronunciar em relação a esta matéria. Portanto, queríamos dar isto a entender, porque as pessoas querem saber o que a RENAM está a fazer. Há outros aspectos também que interessam. Nós submetemos fomos à Procuradoria, submetemos uma queixa-crime contra o PCA da TVM, Hélio Jonas, e o diretor de informação da TVM, o chefe da redação da TVM, os editores e os jornalistas da TVM. Justamente porquê? Porque no dia 12 de outubro, portanto, isto é logo o dia seguinte após a votação, a TVM esteve a passar informação que dizia que refletia digamos, o processamento das atas editais do apuramento parcial, portanto, o apuramento que se faz nas mesas. E já estava a dar percentagens muito elevadas ao Partido Frelimo. E nessa altura foi estranho, porque o apuramento a nível distrital nem sequer estava a ocorrer, e nós estávamos a acompanhar isso. Nós tínhamos os nossos mandatários, tínhamos os nossos técnicos a nível dos estados distritais, e que naquele momento tínhamos conhecimento que os diretores do STAI estavam fugitivos com os documentos que eram justamente para fazer o apuramento intermédio. Então, onde é que a TVM foi buscar aqueles números que estava a apresentar? Não tinha base absolutamente legal nenhuma para fazer. E coisa curiosa é que a TVM punha, portanto, na tela, no canto inferior ou direito ou esquerdo, que a fonte daquela informação era o STAI. Curiosamente, tanto o STAI como a CNE, quando foram questionadas sobre isto, desmentiram que haviam enviado informação à TVM porque ainda não tinha sido concluído o apuramento intermédio. Quer dizer, a TVM apresentou informação falsificada. Portanto, esta nossa televisão pública, que é a TVM, é uma burla. Né? O PCA, o senhor Hélio Jonas, vai ter que explicar isto em sede de justiça, como é que a TVM, que vive dos nossos impostos, que é uma televisão pública, é uma televisão do povo, é uma televisão que é suportada pelos moçambicanos, com os recursos dos moçambicanos, vai difundir informação falsificada, informação adulterada, tendenciosa, informação criminosa. Portanto, a nossa televisão pública, neste dia, mostrou-se que faz parte de um grande esquema, de uma grande associação para delinquir a matéria eleitoral. Portanto, é importante que a Procuradoria responsabilize esta TVM, o seu corpo diretivo, sobretudo o seu PCA, Hélio Jonas, e todos os outros, porque já fazem isto durante muitos anos. Portanto, sempre que há eleições, são os primeiros a apresentar resultados eleitorais manipulados que não têm absolutamente nada a ver com o que está acontecendo nas mesas. Não é? Então, e vejam só, a TV Sucesso, que esteve no terreno, que passou mesa por mesa e ia mostrando, esta mesma TV Sucesso é agredida, é perseguida e por aí fora. A TVM, que nem sequer esteve no terreno, não tirou dados nenhuns, já estava a projetar
que a Frelimo estava a ganhar, não sei com que percentagem que estava a mostrar, dados falsificados, dados mentirosos, dados criminosos. Portanto, a TVM faz parte, volto a repetir, de um esquema maior, de uma associação para delinquir em matérias eleitorais. Portanto, é o braço criminoso desta máfia eleitoral em matéria de comunicação social. Portanto, é o braço do crime eleitoral em matéria de comunicação social. Então, nós submetemos uma queixa-crime para que estes senhores da direção da TVM tenham que responder em juízo por aquilo que fizeram. Porque nós temos que parar com isto. A TVM tem sempre feito isto. Manipulação de informação, adulteração de informação, é o modus operandi dessa nossa televisão pública. Que é uma vergonha terrível acontecer isso com uma televisão pública. A televisão pública devia ser a mais imparcial, porque é a televisão de todos. Isto é um serviço público, não é um serviço privado. Mas é uma vergonha. E estamos todos esses anos a suportar com os nossos impostos uma televisão que devia ser de interesse público, afinal de contas, é uma televisão que serve como braço da comunicação social, da Associação para Delinquir Eleitoral, Associação para Delinquir em outras matérias que prejudicam o povo. Portanto, fechado esse assunto. O último que nós hoje submetemos à Procuradoria-Geral da República é uma participação contra o Bernardino Rafael, que é o comandante-geral da polícia da PRM, para que ele responda em juízo por várias irregularidades, vários excessos, várias violações de direitos humanos que foram cometidas durante o processo eleitoral. Como vocês estão recordados, estes dados, até muitos deles se tornaram públicos, portanto não é grandes novidades. Por exemplo, na cidade da Matola, vocês lembram-se que durante o apuramento intermédio, a polícia teve acesso à sala onde ia decorrer o apuramento intermédio, escorraçando os mandatários dos partidos políticos da oposição, deixando só lá todo o material sensível apenas com os mandatários do Partido Frelimo, influindo diretamente no processo eleitoral, portanto, adulterando por essa via, prejudicando a verdade eleitoral, e também usou de muita violência para estes mandatários. Portanto, isto tem que ser respondido, tem que ser responsabilizado, isto é matéria criminal. Outra questão foi o que aconteceu, digamos, na cidade de Maputo, sobretudo no dia 17 de outubro, onde a polícia disparou gás lacrimogéneo contra uma marcha da Renam, que tinha sido previamente anunciada à polícia. Não só anunciada à polícia, mas também vínhamos acompanhados pela própria polícia. Portanto, foi a polícia a disparar contra a polícia. Nós vínhamos com a polícia de ordem, tinha um carro da polícia, um carro Mahindra, que vinha na parte frontal da nossa marcha, e a polícia anti-motim barrou e disparou contra a própria polícia, disparou contra nós. Isto aqui tem que ser haver responsabilização. No dia 27 de outubro, junto à Interfranca, o Hotel Santa Cruz, também a polícia usou violência excessiva, sem nenhuma razão de ser, e usaram inclusivamente balas verdadeiras, dispararam balas verdadeiras contra manifestantes, que feriram cerca de 10 manifestantes, detiveram cerca de 30 jovens, e para vergonha da própria polícia, os tribunais soltaram a todos os jovens porque concluíram de que o próprio auto de polícia era inválido, portanto era falso, era burlado, era fabricado. Portanto, as provas apresentadas eram fabricadas, não havia provas nenhumas. Portanto, é importante que a polícia responda por isso. Em Climane também nós tivemos a polícia intervir diretamente na manipulação dos resultados eleitorais. Só para vos dar um exemplo, a secretária do administrador de Climane foi flagrada, flagrante delito, foi encontrada a cometer uma infração eleitoral, mas a polícia protegeu. Devia estar na custódia da polícia, a polícia fingiu que estava na custódia da polícia, mas não fez absolutamente nada. E também houve mais de 5 participações no distrito de Climane e que a polícia não se pronunciou, não deu seguimento ao assunto. Também tivemos crimes que envolveu até perda de vida em Nacalaporto, em Chiur, em Angoche. Tivemos também o crime de incêndio que aconteceu na província de Nampula, onde a própria polícia, sobre instrução superior, a polícia foi colocar fogo
em 20 casas, né? E colocando essas famílias ao relento durante este período. Portanto, são alguns exemplos, mas existem muito mais casos da violência policial. Hoje temos a ver um artigo em que a própria Amnistia Internacional se refere à violação grave de direitos humanos durante o período da campanha eleitoral. Portanto, estes são os documentos que nós submetemos hoje no âmbito da nossa luta para a reposição da verdade eleitoral. E também queríamos informar em primeira mão que amanhã, terça-feira, às 11 horas, a mandatária do Partido Renamo vai estar na Procuradoria-Geral da República, agora para apresentar um fato inédito, mas muito interessante. Agora nós queremos a responsabilização criminal daqueles que fizeram uso de atas e editais falsos no âmbito, digamos, da validação dos resultados das autarquias. E tanto aqueles também que enviaram documentos falsos também para o Conselho Constitucional. Portanto, ao nível das comissões distritais de eleições, tais distritais de eleições, comissões provinciais de eleições, ao nível da CNE e ao nível também, pela primeira vez, dos juízes conselheiros do Conselho Constitucional. Todos estes vão ser arrolados, vamos fazer uma participação criminal contra essas pessoas todas à Procuradoria-Geral da República. Nunca aconteceu neste país juízes do Conselho Constitucional serem indiciados, serem participados na Procuradoria por prática de algum crime. E nós, desta vez, amanhã às 11 horas, vamos submeter esse documento na Procuradoria, que os 7 juízes que validaram os resultados destas autarquias validaram a partir de um documento nojento, de um documento ridículo, de um documento tecnicamente que é um verdadeiro lixo, como dizia o Nhambir. Estes juízes vão ter que ser participados, vão ter que ser ouvidos. Por que eles usaram documentos falsos? Eles sabiam que os documentos eram falsos, tinham consciência de que aquelas cópias estavam a ser usadas eram falsas. Tenham consciência disso. Isso ficou provado desde os tribunais. E tendo consciência disso, como é que eles validaram os resultados que apresentaram? Né? Eles têm que responder por isto. E para além disso, também vamos apresentar, depois da manhã, algo que chama-se de recurso extraordinário. Recurso extraordinário visando a anulação do acórdão do Conselho Constitucional. Porque é um acórdão, conforme já disse aqui variedíssimas vezes, é um acórdão inominável, que não tem nome, quer dizer, um acórdão escandaloso, né? A todos os níveis. Então, esse acórdão escandaloso vai ser objeto, digamos, de um recurso extraordinário da Renamo, visando a anulação desse acórdão. Bom, algumas pessoas já devem estar aí a escrever, alguns a pensar, mas as decisões do Conselho Constitucional são irrecorríveis. Atenção a uma coisa, esse princípio vem na Constituição da República, mas há outros princípios, atenção, estamos a falar de princípios, isso é um princípio. Os princípios podem entrar em conflito. Então, existem outros princípios na própria Constituição, que é, por exemplo, o princípio da legalidade e o princípio da justiça. Então, o princípio de que essas decisões são irrecorríveis, ele tem que ser abordado de uma forma sistemática dentro da análise da própria Constituição. Se essa decisão do Conselho Constitucional ferir, por exemplo, direitos fundamentais dos cidadãos, este princípio não é aplicado de forma taxativa e quadrada, assim como as pessoas estão a pensar. Um exemplo típico, vou dar um exemplo só para as pessoas perceberem o que estou aqui a dizer. Se uma decisão do Conselho Constitucional decidir, por exemplo, que deve-se executar extrajudicialmente alguém, essa decisão, apesar de ser do Conselho Constitucional e ser irrecorrível em teoria, mas, digamos assim, na essência, ele torna-se recorrível. Por quê? Porque ele coloca em causa outro princípio, ou outros direitos fundamentais, por exemplo, como o direito à vida. Portanto, o direito à vida não é negociável em Moçambique. Então, se o Conselho Constitucional tomar uma decisão que visa, por exemplo, tirar a vida a alguém, então há espaço para um recurso extraordinário, porque é um direito fundamental que está em causa. Está somente com isso. Então, o princípio da legalidade tem que ser respeitado
o princípio da justiça tem que ser respeitado para que estejam reunidos os pressupostos para que o princípio das decisões recorríveis do Conselho Constitucional seja aplicado. Ok? Tudo bem. Mas isto digamos, é a tese que vai ser muito melhor fundamentada pelos nossos juristas nos documentos que vamos submeter. Então, isto é que nós queremos dar a conhecer à nossa população, queremos dar a conhecer ao povo moçambicano, queremos dar a conhecer ao povo de Maputo. A Renamo não está parada, estamos ainda na luta, estamos a usar todos os instrumentos possíveis que nós temos para, primeiro, desmascarar todos esses juízes do Conselho Constitucional, como nós já dissemos, que tomaram decisões arbitrárias, decisões que chocam a natureza de um Conselho Constitucional. Em termos técnicos, é vazio, em matéria de direito, é horrível, quer dizer, não há coisa igual. Cheguei a dizer hoje, em conferência de imprensa às televisões, que o professor Gilles Sestac, onde ele estiver, deve estar a arranhar o caixão onde ele está encaixado, só de pensar o tipo de estudantes que ele deixou aqui e as coisas desastrosas que estão a ser produzidas no Conselho Constitucional. Quer dizer, é uma vergonha total, quer dizer, aquilo envergonha qualquer professor ver que os seus alunos estão a comportar-se que nem um estudante iniciado do primeiro ano. Portanto, isto é que nós queríamos informar ao nosso eleitorado de forma simples, para que talvez não tenha percebido um pouco esta matéria, que tem algumas coisas técnicas, em termos simples, dando uma explicação simples. Nós estamos a mover processos para responsabilizar criminalmente toda a cadeia que está envolvida na falsificação dos resultados das autarquias, desde nível distrital, tanto os presidentes das comissões distritais, os diretores do STAI, ao nível provincial, o STAI provincial, a Comissão Provincial de Eleições, a Comissão Nacional de Eleições e, por último, queremos também responsabilizar criminalmente os 7 juízes do Conselho Constitucional. Queremos responsabilizá-los criminalmente, porque realmente cometeram crime esses 7 senhores. Apesar de estarem escondidos por baixo da umbrella do Conselho Constitucional, eles são cidadãos e nenhum cidadão está acima da lei aqui nesse país. Eles cometeram crime, devem responder pelos crimes que eles cometeram. Portanto, esta é a luta que a Renamo está a fazer. Não vamos parar, vamos continuar. Por isso, queríamos dizer, ninguém fica desmotivado. Nós estamos a fazer o máximo de nós para que toda esta cadeia, porque isto, na verdade, é uma associação para delinquir, que começa desde ao distrito, passa pela província, vai à CNE e chega ao Conselho Constitucional. E todos eles interligados, mancomunados, em engrenagem, para formarem uma quadrilha, para formar realmente uma associação para delinquir. Então, nós estamos a fazer essa batalha para desmascarar esta gente, para levar esta gente a ser conhecida pelo povo como, de fato, criminosos. E isso que eles são criminosos, cometeram crime. Então, é isto que nós queríamos deixar muito bem claro para os nossos membros, para o povo moçambicano, para os eleitores, para os embaixadores, para todas as representações consulares, para o mundo inteiro saber que nós continuamos com a batalha jurídica, para além das marchas que devem continuar. Aqui na cidade de Maputo, a nossa marcha, a nossa concentração vai ser amanhã, no bairro Spamanine, mercado do Spamanine, em frente ao parque de estacionamento. Às 9h30 nós estamos a concentrar e às 10h30 vamos fazer o nosso pequeno discurso e vamos fazer uma pequenina passeata para marcar estas novas marchas com uma nova roupagem que vão ser feitas depois do anúncio fraudulento, ridículo, vergonhoso e nojento do Conselho Constitucional relativamente aos resultados das autarquias de 2023. E vocês não desanimem, eu já disse, não desanimem, não pensem vocês que um tribunalzinho, um Conselho Constitucional feito de 7 pessoas vão escravizar 30 milhões de habitantes. Isso não é possível, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. É totalmente injusto que 30 milhões de pessoas sejam reféns, sejam sequestradas apenas por 7 pessoas. 7 juízes conselheiros não podem.
incluindo os juízes conselheiros da própria Renamo. Esses também fazem parte da própria quadrilha, os que estão lá no Conselho Constitucional, porque a decisão, como se diz, foi uma decisão por unanimidade. Portanto, uma decisão unânime, mas uma decisão criminosa, uma decisão faltosa. É por isso que nós estamos a pedir a aclaração do acórdão. Portanto, os nossos próprios membros provenientes da Renamo que estão no Conselho Constitucional também embarcaram numa decisão ilegal, numa decisão suja. Portanto, tem que ser todos eles responsabilizados. Todos eles têm que ser levados à barra da justiça. Portanto, não vamos 30 milhões de habitantes ficar reféns de 7 pessoas. Não pode acontecer. Isso não pode acontecer. 30 milhões de pessoas não podem ficar reféns de 7 indivíduos que fazem parte de uma associação para delinquir. Não pode. Isso não podemos aceitar. Daí que queria também chamar a atenção, como fiz ontem, as pessoas que perguntam-me sempre: Venâncio, passos a seguir. Então, a Renamo já fez, está fazendo o seu papel. Já fizemos as marchas, fizemos os recursos, agora estamos a meter outro tipo de documentos para responsabilizar criminalmente a todos eles, para anular essas decisões ilegais. Mas, meus amigos, você também que está aí em casa, passo a seguir, como eu disse no outro dia, passo a seguir é exatamente o que você tem que fazer. O passo a seguir é você próprio. Como eu disse outro dia, estão à procura do Messias. O Messias é você próprio. O primeiro Messias és tu. Você que está aí sentado, você que está aí com o teu telefone a assistir, você é o primeiro Messias. Você é o primeiro passo a seguir. O passo a seguir és tu mesmo. Então, chega esta história de que vamos arranjar pessoas que vão de vir como suicidas, como Messias para a nossa vida. Não. Eu preciso dizer que 30 milhões de habitantes não podem estar reféns de 7 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Não pode. Então, você tem que se levantar, tem que se juntar às marchas da Renamo. Amanhã, se você está aqui na cidade de Maputo, junta-te à marcha da Renamo que vai acontecer no Spamanim, em frente ao parque de estacionamento do Mercado Spamanim. Venha, diga a sua palavra, porque nós vamos dar hipótese também das pessoas falarem. Portanto, as pessoas vamos dar palavra às pessoas. Já disponibilizamos, isto também me faltava dizer, nós já disponibilizamos todos os editais da cidade de Maputo. Na cidade de Maputo, todos os editais de todas as escolas, todos os postos de votação, agora estão em público. Quem quiser entrar na minha página, mas também já disponibilizamos no WhatsApp, tem um link onde todos os editais da cidade de Maputo estão lá. Qualquer pessoa pode fazer o cálculo, há de ver a partir do cálculo pessoal que a Renamo ganhou de forma clara, inequívoca na cidade de Maputo. Daí que a nossa posição de não aceitar essa ilegalidade, de não aceitar esta burla, esta coisa ridícula que foi o acordo do Conselho Constitucional, tem base, porque nós temos atas e editais que já disponibilizamos ao público, já mandamos para todas as embaixadas, já mandamos para todas as organizações internacionais que estão aqui em Moçambique, já enviamos para todas as organizações da sociedade civil que estão aqui na cidade de Maputo. Já mandamos para todas as redes sociais, para o público, portanto, já estão disponíveis ao público todos os editais da cidade de Maputo, que é uma coisa inédita que nunca tinha acontecido antes. Então, você mesmo aí em casa, faz os teus cálculos. Né? Pega aí a tua caneta, pega os editais, vai pondo escola por escola, vai ver que não vão aparecer pelo menos duas escolas que a Frelimo tenha ganho aqui na parte continental. Não existe. Os únicos distritos que a Frelimo ganhou foi o distrito de Canhaca e o distrito de Catembe. Todos os outros 5 distritos, a Renamo ganhou em todos os distritos, né? Com uma diferença de 65 mil votos a favor da Renamo. Esta que é o resultado real e não esta loucura que estão aqui a apresentar. Nós temos que continuar a marchar, irmãos. Alguns dizem, ouvi um jovem, por acaso, um amigo meu, um blogueiro, um youtuber, a dizer que as marchas têm que parar, porque as marchas não vão dar nada. Bom, o problema é que também muitos desses jovens passaram a vida toda a dançar, a beber, não sei o quê, a namorar, e depois não estudaram, quer dizer, não se informaram, não lêem a história, não lêem nada. Então, o seu cérebro é assim quase do tamanho da ervilha. Então, há muita informação que não tem. Aqui mesmo na África Austral, vou dar-te exemplos, na África do Sul, o que levou, uma das razões que impulsionou a queda do apartheid na África do Sul foram as marchas da COSATU, dos sindicalistas, não é? Da África do Sul. Portanto, as marchas têm impacto, sim. Na Zâmbia,
as marchas derrubaram um poder injusto e ditatorial. No Malawi, muito recentemente, houve marchas, a população marchou, ao ponto do próprio exército também marchar com a população. A polícia foi marchar com a população. Os militares foram marchar com a população, porque a causa era justa. E por que não? Por que não a eleição, que era uma eleição fraudulenta do presidente Mutharika, foi anulada? Foi anulada. Portanto, este acordo do Conselho Constitucional, que estão a lançar agora, a dizer que é irrecorrível, se nós nos pusermos a marchar como fizeram os nossos irmãos do Malawi, bem organizados, nós temos todas as hipóteses de automaticamente aquele acordo ser anulado. É possível. Isso aconteceu aqui, na nossa vizinhança. Aconteceu no Malawi. Anulou-se tanto o resultado fraudulento do presidente Mutharika. Tiveram que fazer novas eleições e ganhou exatamente o atual presidente, o pastor, que é o atual presidente do Malawi. Portanto, isso é possível. O Malawi deu-nos um bom exemplo. Então, por que você acha que Moçambique não pode, a partir de marchas, repor a verdade? Portanto, o que acontece é que há alguns jovens também, pela sua inclinação pelo dinheiro, estão a ser pagos para andarem a transmitir determinadas teses, que é para desencorajar as pessoas, né? Como nós também hoje também estava a ver aí numa televisão, alguns que realmente também têm cérebro de ervilha, a fazer alguns comentários que é justamente para tentar desencorajar e dissuadir as pessoas. Nós temos o direito à marcha, é um direito constitucional. E as pessoas estão a marchar, marcham por vontade própria. Ninguém está sendo obrigado a ir marchar. Portanto, tudo o que eu não ia dizer, não há necessidade. Se eles não querem marchar, fiquem em casa, fiquem a fazer o que querem fazer e deixem as pessoas que querem marchar à vontade. Portanto, queria convidar-vos a participarem nesta mega concentração amanhã no bairro Spamanim, em frente ao parque de estacionamento, a partir das 9h30, e vamos iniciar às 10h30. Vai ser a primeira comunicação que nós vamos fazer ao povo de Maputo após o acordo da proclamação dos resultados fraudulentos, vergonhosos e nojentos pelo Conselho Constitucional. Portanto, você tem que estar presente. Há muita informação, há muita novidade que nós vamos partilhar consigo, que é importante você ouvir em primeira mão e você também dar a sua opinião. Eu já pedi aos jovens para pegar os dados as atas de editagem em formato digital que nós já partilhamos para todos, para pedir a 197 jovens para fazerem cálculos, para vermos cada um quais são os resultados que tem em cada escola da cidade de Maputo. Vai ser uma coisa interessante. E esse é que vai ser o resultado verdadeiro que você vai trazer na sua folha. Você vai dizer, na escola secundária da Pulana, o que eu encontrei foram tantos votos para Frelimo, tantos votos para Renamo, tantos votos para o MDM. E você também que esteve na escola do Cambuquana vai trazer também os resultados da escola Cambuquana. Você que vai buscar os editais da Beabá vai trazer os resultados da Beabá. Você pode trazer também os resultados da escola secundária Francisco Manhanga, traga esses resultados. Então vamos juntar todos os 197 papéis com cada uma das escolas, cada um dos postos de votação da cidade de Maputo e vamos ali mesmo, ao vivo, fazer uma soma e vermos qual é o resultado que vai ser gerado a partir desse somatório. Vai ser um exercício também muito interessante de nós fazermos. Portanto, vocês estudantes, venham todos, façam lá cálculos. Quem conseguir calcular 2 escolas, 3 escolas, que eu faça, mas são cálculos simples, não precisa de muito tempo. Então, entra nesse link que nós temos disponibilizado, onde todos os editais estão lá e faça o seu cálculo. Vocês polícias de várias unidades, polícias de proteção, polícia de trânsito, polícias do Cernic, polícias do CISE, polícias do DIO, polícias do... Qual é a outra unidade? Polícia Canina. Qual é a outra unidade da polícia? A polícia de guarda-fronteira, a polícia marítima, muitas unidades da polícia venham amanhã. Ainda também o GOI, né? O grupo de operações especiais, né? Às vezes são usados como esquadrões da morte. Também venham, juntem-se a nós. Venham marchar conosco, né? Os nossos irmãos já deu exemplo de Malawi, que as polícias, os militares marcharam com o povo e protegeram o povo também. Não que aconteça aqui. A nossa polícia
vem ter com o povo para chicotear o povo, para agredir o povo, para disparar o gás lacrimogéneo, disparar balas verdadeiras, para matar o povo, para ferir o povo, para roubar o povo. Mas não é a polícia que faz isso, nós sabemos, são as ordens superiores, são os chefes, são os comandantes da polícia que andam a usar esses miúdos para andarem a cometer atrocidades, a cometer crimes. É por isso que nós decidimos agora participar, meter queixa-crime contra o chefe dos chefes da polícia, que é o Bernardino Rafael, que é o comandante-geral da polícia. Agora metemos uma participação criminal contra ele próprio, porque é ele que, em última instância, é responsável por tudo aquilo que os polícias já não iam fazer, como aconteceu em Nampula, esse fogo que foi colocado em 20 casas. Quem deu a ordem são os chefes. Quem é o chefe dos chefes? É o comandante-geral da polícia. Então esse tem que ser participado, tem que responder. Né? Não é esse o papel da polícia, meus irmãos. O papel da polícia é proteger o cidadão. O papel da polícia é garantir a ordem, garantir a tranquilidade, garantir a paz, garantir que as pessoas possam usufruir dos seus direitos. A função da polícia não é bater, não é prender, não é atacar, é proteger. A polícia é a principal função, é proteger os direitos do cidadão. Né? Essa que é a principal. Então, alguns dos nossos países já perceberam isso. É por isso que a polícia se junta com os manifestantes, marcha com os manifestantes, está ali presente. Então, venham marchar conosco também, venham amanhã ouvir, né, o que nós temos a transmitir. Né? Também dizem que sempre no meio há polícias atiradores, estão com armas para disparar. Também vocês foram mandados ou vão ser mandados para lá para ir ficarem com armas em sítios estratégicos para ver se dão um tiro ou venâncio. Também, antes de você dar um tiro, primeiro ouve o que eu vou dizer, porque vou falar dos teus próprios direitos. Você, polícia, que está com arma para disparar, que quer atingir manifestantes, ou quer atingir o venâncio, mas vamos falar dos teus direitos. Nós queremos defender a ti próprio. Sabemos que estás numa situação calamitosa, né? Estás aí 3 meses sem salário, sem progressão na carreira, situações de trabalho, condições de trabalho que é uma miséria completa, a correr riscos de vida todos os dias, mas não tem seguro de risco, não tem assistência médica medicamentosa, não tem nenhum tipo de regalia real que te mostra que o senhor é uma autoridade. A única autoridade que te dá é a autoridade de ter chamboco, bater e prender, mas não há autoridade de estima, de dignidade humana que te é dada como polícia. Isso você não tem. Ok? Vocês também, funcionários públicos, também façam esse convite. Venham amanhã, venham se juntar a nós, venham marchar conosco. Nós conhecemos muitas organizações que existem aqui, muitas organizações, o que fazem? As pessoas não vêm com a camiseta da sua organização. Ou se tem, por cima, põe uma outra camiseta para camuflar e entra conosco. Se for o caso, também faz. Por exemplo, se você é da saúde, não precisa vir com a camiseta que vem ali, Instituto Nacional de Saúde, ou, sei lá, Hospital Geral de Gemacambo. Não, você põe uma roupa normal, é da saúde, entra. No fim, faz como muitos fazem, vem ter comigo e dizem, olha, eu pertenço ao Instituto Nacional de Saúde, ou eu pertenço ao Hospital Central, ou eu sou do Hospital Gemacambo. Então, digo, tá bem, tudo bem, obrigado por ter aparecido. Partidos políticos. Até hoje, já 5 partidos políticos têm marchado conosco, estamos muito agradecidos, mas queremos chamar muito mais partidos. Juntem-se a nós, estejam conosco amanhã, vamos fazer essa nossa mega concentração. Igrejas, há muitas igrejas, mesquitas também. As mesquitas deram um muito bom exemplo. Eu estou muito satisfeito, muito bem impressionado com a atitude que os nossos irmãos muçulmanos tomaram, sobretudo a mesquita do aeroporto, que escorraçou aquele senhor Daoud Ibramushi, acho que é isso, o vogal da CNE, que votou sabendo que está votando para resultados falsificados, para adulterar a vontade do povo. E os crentes decidiram mandá-lo embora de lá. Então, também agradecer ao Conselho de Bispos da Igreja Anglicana de Moçambique, Conselho de Bispos da Igreja Católica de Moçambique, que se pronunciaram, agradecer a todas as embaixadas que, em tempo útil, fizeram os seus comunicados de imprensa exigindo a reposição da verdade, que se respeitasse a vontade do povo, e várias outras personalidades, desde as entidades internacionais, como, por exemplo, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, ACJ, que sempre faz questão de se referir à luta que a RENAMO está a levar a cabo aqui em Moçambique para a reposição da verdade. Vários deputados da UNITA, vários ativistas sociais
angolanos, que são tantos, não vou aqui mencionar os nomes, que são tantos que têm dado muita luta pela causa de Moçambique. Na Guiné-Bissau também temos alguns amigos, Cabo Verde alguns também. Na diáspora europeia são tantos que passam os nossos vídeos, passam as nossas lutas, dão-nos muita força. Portanto, agradecer a todos eles, agradecer sobretudo às pessoas que têm marchado conosco, que ficaram 40 dias marchando ao sol e à chuva, mas para esta luta que nós sabemos que deu frutos e está dando frutos. A esta luta que aqui na cidade de Maputo nós já designamos como a Revolução Azul de Maputo. Então, muito obrigado por você estar ligado a nós, ter dado todo este apoio, ter estado conosco todo esse tempo. Então, nós agradecemos com o compromisso de que amanhã vamos estar juntos a partir das 9h30 no bairro de Chipamanine, no mercado do Chipamanine, para a nossa mega concentração, a nossa mega reunião, onde vamos falar do que toda a gente quer saber, dos passos a seguir. Você quer saber quais são os passos a seguir da nossa luta? Então esteja amanhã, a partir das 9h30, no mercado Chipamanine, em frente do parque de estacionamento. Como sempre faço, um forte abraço para todos os machos, todos os madotas, e para as nossas senhoras, se me permitir, como faz com a fisga do Davi. E tchau!